Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos no dia do Senhor para cultuar ao Senhor e sermos transformados pela sua palavra e pelo seu Espírito que habita em nós. Andai no Espírito é o tema desse ano. Queremos andar no Espírito, seguir as orientações que Deus nos dá. Pastor Ricardo hoje está em São João da Boa Vista, por ser o primeiro domingo desse mês, prestando nosso auxílio àquela congregação. E eu quero trazer uma história para a gente refletir sobre ela hoje. Uma história que normalmente a gente não ouve em pregação. A gente já pode ter lido, já pode ter conhecido, mas ela não é comum numa pregação. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 9. Já que o dia é do Senhor, nós não precisamos ter pressa, não é verdade? Então eu vou ler todo o capítulo. E quero convidar você a ter paciência para ouvir, mas ir acompanhando aí a história ao decorrer dela. É uma história muito interessante e que nós vamos procurar tirar lições para a nossa vida hoje. Então vamos lá. Josué 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés, sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho,
e ei-nos aqui já rotos. E estas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam. Mas se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos desse jeito. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, e tiradores de água para a congregação, e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Até aqui. Quem já tinha lido essa história? Olha, ela é novidade para muita gente. Essa história, eu acho que fala de um assunto muito atual. Essa história trata de golpe. E o que é um golpe? Um golpe é alguém usando uma mentira para extorquir o outro. E sempre teve golpe, isso aqui é um golpe. Mas parece que ultimamente os golpes têm aumentado e têm se tornado mais sofisticados. E todos nós estamos sujeitos a sofrer um golpe e cair num golpe. E eu acho que essa história aqui serve para nos prevenir para não cairmos em golpes. Há um tempo atrás, tinha o conto do bilhete premiado, né? Gente esperta ficando na porta de banco, esperando um idoso sair com dinheiro, e aí
arma todo um circo, um teatro ali, e enrola a pessoa e apresenta um bilhete premiado. E esse bilhete premiado pode ser da pessoa se ela der alguma quantia. E geralmente, se a pessoa é gananciosa, ela começa a pensar que realmente aquele bilhete é premiado e que se ela der um menor valor, ela vai ganhar um valor muito grande, então cai no golpe. Quando vê, já é tarde. Ultimamente a gente tem visto uma ligação telefônica usando uma técnica chamada phishing, que quando alguém liga para você, você olha o número do telefone e você pensa assim, eu conheço esse telefone. Um telefone de um banco, por exemplo. Alguém do banco querendo falar comigo. Só que quando a gente vai atender, não é alguém do banco. É um golpista que usou o número do banco para a gente acreditar que aquela ligação é verdadeira e cair no golpe, como se fosse um recado do banco. Difícil isso, né? Mas ultimamente ainda eu tenho recebido praticamente todo dia e-mail pedindo para pagar uma taxa para liberar uma encomenda no correio, porque está lá retida por falta de pagamento. Ainda bem que o meu computador já manda logo para a caixa de spam, né? Porque já desconfia que isso é spam, e eu penso, se eu não tenho nenhuma encomenda no correio, para que entrar nessa? É só deletar e pronto, né? Mas quase todo dia. E agora vem também mensagem de WhatsApp contando uma tragédia, um acidente, uma necessidade urgente, pedindo dinheiro para a pessoa. Como se fosse um parente, como se fosse um filho, como se fosse alguém conhecido. E a gente vê que esses golpes são mais endereçados a idosos e aposentados, né? Porque tem mais dificuldade com a tecnologia, tem mais dificuldade em perceber o golpe, mas a gente vê que todo mundo está sujeito a esses golpes e tem muita gente, mesmo não sendo aposentado, idoso, caindo no golpe. Pois bem, eu trouxe essa história para a gente pensar sobre isso. Josué, nesse tempo, caiu num golpe. O golpe dos gibeonitas, dos moradores de uma cidade chamada Gibeão, que ficava numa montanha pertinho de Jerusalém. Josué e o povo de Israel estavam conquistando a terra de Canaã, já haviam conquistado a cidade de Jericó por um milagre, derrubando os muros de Jericó. Depois foram adiante, conquistaram a cidade de Ai, se bem que primeiro foram derrotados, mas depois venceram a cidade de Ai. E os reis das cidades em redor ficaram com muito medo, porque pensaram, a nossa vez vai chegar. Aí eles se reuniram, fizeram uma coalizão e nós vamos resistir juntos ao povo de Israel e a Josué. Mas os gibeonitas, que também eram da região, tentaram ser mais espertos. Armaram um golpe para cima de Josué e do povo de Israel. O golpe é mentiroso, mas o golpe foi muito bem bolado. Eles estavam a poucos dias de distância da onde Josué e o povo estavam, mas eles criaram provas falsas, sandálias velhas, pão bolorento, tudo velho, roupa velha, roupa estragada, criação de provas falsas, como se eles fossem de muito longe para enganar, que de muito longe eles não ofereciam perigo para Josué e para o povo de Israel. Segundo cuidado que eles usaram para preparar o golpe, eles chegaram e usaram o nome de Deus. Nós ouvimos falar que o Deus de Israel derrotou o grande rei e o outro grande rei, e essa cidade, aquela cidade, fazem aliança conosco.
dando a entender que eles também criam, de uma certa forma, nesse Deus. Mas o fato deles falarem em Deus gerou uma sensibilidade em Josué, porque quando se fala em Deus, aquilo mexe com a gente. E quem quer dar um golpe, às vezes usa essa artimanha. Usa o nome de Deus, usa a palavra de Deus, para ganhar credibilidade e fazer o outro cair no golpe. Os gibeonitas fizeram isso com Josué e com o povo de Israel. Aí eu fiquei me perguntando, por que é que essa história está na Bíblia? Se o livro é de Josué, se Josué é o líder, se Josué é o herói, por que é que esse capítulo, mostrando uma vergonha da vida de Josué, quando ele caiu nesse golpe dos gibeonitas, foi escrito na Bíblia e ficou na Bíblia? Eu encontro duas razões. Primeira, a Bíblia não esconde os erros dos seres humanos. A Bíblia merece credibilidade, porque ela fala tanto do bem quanto do mal, tanto do nosso acerto quanto do nosso erro. Ela não esconde. Não esconde. Segunda razão, se esse erro está aqui registrado, é para a gente refletir nele e evitar esse erro na nossa própria vida. Está aqui como uma vacina que vai nos preparar para quando o golpe chegar, a gente não cair nele. Então, a experiência de Josué foi negativa, mas a lição pode ser positiva. Ele deve ter ficado muito chateado por ter caído nesse golpe, mas ele pode evitar que a gente caia nesse golpe. Nesse e em tantos outros golpes por aí, né? Então eu queria mostrar duas reações que a gente pode ter para não cair em golpe. Porque todo golpe é uma ação de alguém, é uma proposta de alguém, é uma trama de alguém. E quando essa proposta chega para nós, quando a gente recebe essa ação, a gente vai ter uma reação. E eu queria propor, com esse texto, duas reações para a gente não cair em golpe. Que eles não fizeram, mas que nós podemos fazer. Primeira reação: toda vez que a gente receber uma proposta de alguém que pode ser golpe ou não, a gente deve pedir tempo para decidir. A gente não deve decidir precipitadamente. A gente não deve responder na hora. A gente não deve tomar uma decisão com base na emoção. A gente precisa pensar um pouquinho. A gente precisa pesquisar um pouquinho. A gente precisa conversar com alguém sobre aquilo, para não tomar uma decisão precipitada que normalmente vai ser errônea. Essa reação é muito importante para mim, porque eu tenho a vontade de resolver logo os problemas e tenho a vontade de dar resposta logo quando chega alguma proposta. E eu tenho aprendido a pedir tempo. Deixa eu pensar um pouquinho sobre isso. E às vezes nesse pensamento vem outras coisas, e a gente vai refletindo melhor, daqui a pouco a gente pensa, puxa, isso não é bom, isso é um golpe, ou eu não vou dar conta disso. Uma compra, né? Bom vendedor faz o sujeito ter vontade de comprar sem ele precisar. Quando a gente pensa um pouquinho, a gente não compra. Se a gente não pensa, a gente compra, mesmo sem precisar. E depois fica arrependido, né? Por que eu comprei? Pois bem, versículo 15 diz assim, ó: Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança de lhes conservar com vida.
e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Dá a impressão que não passou nenhum tempo entre a proposta deles e a resposta de Josué. Ele imediatamente já faz aliança, os príncipes da congregação juram sobre aquela aliança e eles estão comprometidos com os gibeonitas. Ora, Deus havia orientado a Josué que não fizesse aliança com o povo lá de Canaã, porque eles iriam conquistar aquela terra. Mas Josué deve ter pensado, bom, como eles vieram de longe, na verdade eles não vieram de longe, eles falaram que vieram de longe. Então nem tudo que as pessoas falam é verdade, nem tudo que a gente lê é verdade, nem tudo que a gente ouve é verdade. Hoje em dia a gente precisa desconfiar muito de tudo. Bom, como é que isso se aplica a nós, na nova aliança que vivemos hoje? Eu acho que em qualquer proposta que nós recebermos, a gente deve pedir tempo para pensar antes de tomar uma decisão. E nesse tempo pensar, pesquisar, hoje a gente tem o Google na palma da mão, que nos traz muitas informações. Então a gente deve pesquisar, deve conversar com alguém de confiança para evitar cair num golpe. Eu encontro Jesus lá em Lucas 14, orientando a gente para nem para tomar a decisão de segui-lo deve ser precipitada. Porque ele fala assim, se alguém vem a mim e não tomar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Depois ele diz, quem vem a mim e não amar menos a sua família, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, são exigências grandes que a gente precisa pensar se a gente dá conta. Se der conta, vamos dizer sim, mas se a gente não vai dar conta, melhor não decidir. Melhor não tomar essa decisão. E Jesus continua contando uma historinha. Ele diz assim, qual é o homem que vai construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular se tem os meios para construir aquela torre? Para não suceder que ao começar a levantar a torre, não tenha recursos para terminar, e alguém passe e diga, coitado desse homem, começou a construir e não pode terminar. O que é que faltou? Tempo para decidir, planejamento, pensamento, organização, para depois começar o projeto. Então vamos pensar nisso. Quando a gente receber uma proposta, que pode ser golpe ou não, a primeira razão, a primeira reação deve ser, dá um tempo, não decide já. Não decide logo. Há pouco tempo a Kelly recebeu uma mensagem do Fábio no celular. E era de um número desconhecido, mas tinha a foto do Fábio, a foto do perfil do Fábio. E a mensagem dizia, oi mãe. E ela respondeu, oi filho. Segundo diálogo, vem o golpe. Aconteceu isso, não estou conseguindo tirar dinheiro da minha conta, mas tenho isso para pagar. Me passa esse tal valor que à noite eu devolvo, ou amanhã eu devolvo. Quando ela viu essa mensagem, ela desconfiou que era golpe. Ao invés de continuar a conversa, ela pegou o número que era do Fábio e passou uma mensagem para ele. E ele falou, não, eu não tenho outro número. Meu número é esse, eu estou aqui, está tudo bem, não tem nenhum problema. Por quê? Ele poderia ter colocado em uso um outro número, mas também outra pessoa de fora poderia fazer isso. E era um golpe pelo WhatsApp. Então, quando ela descobriu que era um golpe, ela simplesmente bloqueou aquele número e a conversa não continuou e o golpe não aconteceu. Vamos aprender com Josué
com um exemplo negativo de Josué, a não tomar a decisão precipitada? A pedir um tempinho para pensar? A conversar com alguém? A fazer uma pesquisa para a gente evitar cair em golpe? Vamos pensar nisso. Vamos evitar decisões precipitadas, porque essas reações podem nos levar a cair em golpes. Segunda reação, consultar a Deus. Consultar a Deus. Vejam o versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. O autor aqui faz questão de registrar esse detalhe. Eles tomaram uma decisão na hora e não consultaram ao Senhor. E eles eram servos de Deus, estavam conquistando Canaã sob a direção de Deus, e ao receber uma proposta dessa, não consultaram a Deus. Razão porque caíram no golpe. Qual é a lição positiva? A lição positiva é que toda vez que a gente receber alguma proposta, toda vez que a gente receber alguma ação, que a gente tem que tomar uma decisão, é bom e necessário a gente consultar a Deus em oração. Senhor, o que é isso? O que eu devo fazer? Mostra-me. Isso é da tua vontade ou não? Dê um tempo. Deus responde por alguém, pelo coração, pela situação. Afinal de contas, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que fala ao nosso coração individualmente. E também temos a palavra de Deus que nos orienta para a gente ter direção boa na vida. Então a gente não deve tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus. Porque também nós somos servos de Deus e estamos nesse mundo a serviço de Deus. E se Deus colocar o sinal verde, é hora de dizer sim, vamos lá. Mas se o sinal for vermelho, não quero saber disso. Não quero cair nessa, não quero me enroscar. Pois bem, Jesus, Lucas capítulo 6, registra que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira em oração. Esse fato me chama muito a atenção, né? Por que é que Jesus precisou passar a noite inteira em oração para escolher 12 apóstolos, 12 discípulos mais chegados? Porque a missão era muito grande, a missão era muito exigente, o plano era dificílimo, e Jesus não tomaria uma decisão dessa sem conversar delongadamente com seu pai, e ele conversou a noite inteira, e na manhã ele sai e vai lá e escolhe os 12. Para nós, seres humanos, é estranho que ele tenha escolhido até um Judas Iscariotes, mas o Judas Iscariotes estava dentro do plano do pai, porque lá na frente ele ia ter um papel importante, e Jesus ficou sabendo tudo disso na consulta com o Pai, naquela noite de oração. Esse golpe aconteceu também porque eles não consultaram a Deus. Se tivessem consultado, provavelmente não teriam feito aliança com os gibeonitas. Resultado, eles tiveram que tolerar os gibeonitas, não podiam exterminá-los, matá-los, porque eles tinham jurado. Tentaram consertar, o Josué tentou consertar fazendo os servos, e eles acabaram sendo servos deles. Mas não era para ser assim. Foi um remendo mal feito. Era melhor não ter caído no golpe. Então, quais são as duas reações que a gente deve ter para não cair no golpe? Primeira,
pedir um tempo para decidir. Segundo, consultar a Deus. Vamos aprender com Josué a fazer isso? Com o exemplo negativo de Josué, vamos aprender a fazer isso para a gente evitar cair em golpes na nossa vida? Eu termino dizendo assim, olha, nós somos humanos, estamos sujeitos a errar. Por mais que a gente pense, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente estude, nós não estamos isentos de cair em golpes. Mesmo se a gente cair, mesmo se a gente errar, a gente ainda pode consertar ou pode aprender a não errar mais. Mas melhor do que isso é ter boas reações para não cair em golpe. Que Deus nos livre de todos os golpes presentes na praça e que podem nos atingir. Deus pode nos dar sabedoria para a gente não cair em golpes. Que Deus nos abençoe. Amém.